versículo de número 24. Atos dos Apóstolos 15, versículo de número 24. A temperatura tá boa aí, sim ou não? Tá calor? Como é que tá? A gente só tá hoje com ar, fizemos uma manutenção nesse, segunda-feira que vai terminar. E é até bom esse tempo hoje tá fresquinho, chuvoso, não encheu tanto quanto nos últimos cultos. Se tivesse tão cheia a igreja como no culto passado, acho que estaria bastante calor. Deus sabe o que faz. Cadê a Tamara? Tá nas crianças? Tamara veio igual a Maju, viu? No meio do recado ela mudou de roupa. Eu percebi isso, alguém percebeu? É toda uma logística por trás, irmão. Tá pensando o quê? Mudando o cenário, coisa forte, irmão. Atos capítulo de número 15, versículo de número 24. Atos 15, 24. Aquele que achou, diga amém. Está escrito, Atos capítulo de número 15, verso de número 24. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Só observe aqui, versículo de número 24. Está sendo dada uma instrução falando que alguém foi, mas foi sem consentimento. Falou algo que não foi dito. Pregaram algo que não foi mandado ser pregado. Verso 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos obtenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Até aqui. Antes de tomar o seu assento, para não perder o costume, pergunte ao crente que está do teu lado se ele tem glória a Deus para dar. Tempinho chuvoso, aquela sensação de sono, não é isso? Fala com ele, meu irmão, se você não der glória a Deus essa noite, a minha prova vai passar para você. Então dá glória na marra. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para cá. Eu vou falando devagarzinho até melhorar aí a microfonia. Queridos, nós estamos numa série de mensagens e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo essa noite, então redobre a sua atenção. Eu tentarei ser o máximo aplicado quanto à mensagem para não se tornar uma aula. Existem textos que nós encontramos esses desafios, mas eu tenho certeza que Deus nos conduzirá àquilo que Ele tem para nós. Vocês sabem que nos últimos meses Deus tem nos despertado como igreja para voltarmos os nossos olhos para dentro daquilo que a teologia missional chama de grande comissão. Isso porque o que eu tenho percebido e o meu coração tem se voltado a se preocupar com isso, é que por vezes nós estamos, e quando eu falo nós, eu falo a igreja dentro de um contexto geral no Brasil, por vezes nós estamos mais nos preocupando pelas oportunidades que são nos dadas aqui dentro, do que em exercer a responsabilidade de pregar o evangelho lá fora. A grande comissão é aquilo que nós conhecemos como
o que o Cristo colocou não apenas para um grupo de pessoas, mas para toda a igreja. A responsabilidade a qual Cristo nos deu de ir, pregar, fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devido a essa direção que Deus tem nos dado desde o fim do ano passado, o Senhor nos conduziu a estar durante esse começo de ano pregando acerca não apenas das viagens missionárias de Paulo, mas também a respeito da vida do apóstolo esse que foi o principal missionário da igreja no primeiro século, conhecido também como o apóstolo dos gentios, uma vez que ele foi aquele que pregou aos povos não da casa de Israel, não judeus. A expressão gentios tem esse sentido, são povos que não são naturais da terra de Israel. Em outras palavras, eu, você e todos os outros povos. Nós vimos também que após o estabelecimento da igreja em Jerusalém, marcado pelo derramar do Espírito Santo no dia dos Pentecostes, alguns acontecimentos grandiosos ocorreram, e dentre eles eu irei pontuar apenas 2 acontecimentos. O primeiro é que os discípulos eles se esqueceram, lembram? Primeira mensagem, os discípulos se esqueceram da ordenança, da grande comissão de pregar a todos os povos, ordenança essa que Cristo também reafirmou em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, quando Jesus disse: vós, após serem revestidos de poder, vocês serão testemunha aos judeus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, mas também serão testemunhas e pregarão aos gentios, nos confins da terra, aos povos não judeus. Porém, o que nós vimos é que depois do derramar do Espírito, a igreja irá se acomodar em Jerusalém, se esquecendo da ordenança que Cristo dera, pois naquele tempo foi se revelado um problema teológico de interpretação da mensagem de Cristo no seio da igreja de Jerusalém. E que problema era esse? É que eles acreditavam, os apóstolos, que o evangelho a princípio era apenas para os judeus e não para os outros povos, o que gera um grande acontecimento, segundo grande acontecimento, pois uma vez que a igreja não cumpriu o ID, uma igreja que a igreja não cumpriu com aquilo que Cristo determinara a ela, o Senhor permitirá uma grande perseguição se iniciar dentro de Jerusalém, para que a igreja, por meio da perseguição, viesse a pregar a outros povos. E como eu disse na oportunidade da primeira mensagem, era Deus dizendo, já que a igreja não se moveu pelo propósito, Deus moveu a igreja para o propósito através da crise. Já que a igreja não foi devido à instrução que Cristo deu, Deus permitiu a perseguição se levantar, a crise se iniciar, para impulsionar a igreja a cumprir o propósito que Ele determinara. Será em meio a esse tempo de perseguição que Deus escolhe o perseguidor para ser perseguido em seu nome. Será nesse tempo de contexto da perseguição se levantar que Deus vai olhar para o perseguidor e vai dizer: eu vou te fazer perseguido porque você vai conhecer o meu amor. Esse perseguidor que se tornou perseguido é aquele que vem a ser chamado de apóstolo Paulo. É nesse contexto de perseguição que o evangelho dá os seus primeiros passos em direção aos gentios, aos povos não judeus. É dentro desse contexto de perseguição que o evangelho começa a sair das fronteiras de Jerusalém, das fronteiras de Israel, e começa a avançar ao nosso povo, ao povo não judeu. O primeiro passo que o evangelho dará em direção ao gentio ou aos povos não judeus é o que está escrito em Atos capítulo de número 10, que a Bíblia diz que tem um homem romano por nome de Cornélio, que está pregando, que está orando ao Senhor, e enquanto ele ora, Deus dá a ele uma visão do anjo do Senhor que diz: Cornélio, vai até a casa de um homem por nome de Simão,
lá estará um homem por nome de Pedro, e ele virá, e ele pregará o evangelho. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ainda preso na sua interpretação da mensagem de Cristo, que o evangelho era apenas para os judeus, vai até Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, e chegando lá ele começa a pregar. É nessa hora que a perspectiva de Pedro vai ser quebrada, é nessa hora que os céus vai quebrar com a perspectiva daquilo que Pedro tinha por verdade, porque o texto diz que enquanto ele prega, céu se abre, a glória desce, de modo que quem está na casa de Cornélio é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem está com Pedro vai olhar espantado e vai dizer: como é que pode? O mesmo Espírito que nos batizou em Pentecoste é o mesmo Espírito que está batizando em Cesareia Marítima. Era Deus mostrando à igreja que quando Ele quer, Ele enche, que Ele quer do jeito que Ele quer e faz do jeito que Ele acha necessário fazer, porque Deus é Deus e Ele não opera segundo as nossas perspectivas. Deus é Deus e Ele não opera segundo o que nós temos como linha de pensamento. Ele ainda quebra protocolos sem quebrar princípio, porque Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. O segundo passo que o evangelho dará em direção aos gentios será por meio de crentes anônimos. Você pode me ajudar a pregar? Você pode dizer para alguém: Deus ainda usa quem é anônimo. Deus ainda usa quem não tem nome conhecido. Não fale para esse crente. A segundo passo que dará em direção aos gentios, o evangelho é através de crentes anônimos. Em Atos capítulo de número 11, a Bíblia diz que devido à perseguição que se instaurou em Jerusalém, depois da morte de Estevão, o povo vai começar a sair, fugir, de tal maneira que alguns vão chegar em Antioquia e vão começar a pregar aos gregos que ali estavam. Isso vai gerar um movimento na igreja, porque através desses crentes anônimos que não têm o nome conhecido, que Paulo e Barnabé vão ser enviados para Antioquia, e de Antioquia vão ser enviados para a sua primeira viagem missionária. Esses crentes anônimos não têm nome reconhecido pelos homens, mas tem nome reconhecido pelos céus. Eu vou dizer isso daqui de novo: é alguém que, se você perguntar quem é, qual é o nome, o CPF, eu não sei, mas Deus conhece quem eles são, porque quem teve um verdadeiro encontro com Jesus não trabalha por reconhecimento terreno. Quem teve um verdadeiro encontro com Jesus não trabalha por reconhecimento desta terra, pois entende que seu galardão não vem dos homens, mas seu galardão vem dos céus. Deus usa quem Ele quer. A menina que era serva da casa de Naamã, ninguém sabe o seu nome, mas sem nome, foi através dela que Naamã foi curado e a casa dele teve um encontro com o Deus de Israel. O menino dos 5 pães e 2 peixinhos, ninguém sabe o seu nome, mas foi através dele não reter aquilo que ele tinha, que Jesus operou um milagre e alimentou a multidão. A viúva de Sarepta, ninguém sabe o seu nome, mas foi através da palavra que ela recebeu do profeta e obedeceu, que Deus sustentou o principal profeta de Israel. A mulher samaritana, ninguém sabe o seu nome, mas mesmo sem nome, com a sua credibilidade comprometida, foi através dela que evangelizou, e grande multidão se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O jovem de Gadara, ninguém sabe o seu nome, mas foi através dele que Jesus deu a ele libertação, e ele evangelizou 10 cidades chamadas por Decápolis, porque Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa quem tem nome, mas Deus também usa quem não tem nome. Deus usa quem é conhecido, mas Deus também usa quem não é conhecido. Você pode dizer para alguém essa noite, com o nome ou seu nome, Deus quer te usar, sendo conhecido ou desconhecido. Se você for cheio do Espírito Santo, Ele quer te usar.
eles não têm nome, mas através dele o curso da história e o evangelho aos gentios ganhou impulso, ganhou força. E o desejo do meu coração, eu vou falar, irmão, o desejo do meu coração essa noite é que Deus levante crentes tão comprometidos com a missão, mas tão comprometidos com o evangelho, que prega independente da foto, do cartaz, do nome no holofote, que sejamos mais preocupados em ganhar almas do que ser reconhecido pelaquilo que nós fazemos. Que Deus levante João Batista no nosso meio. Pastor, quem é João Batista? Era o cara que no período ele era o cara mesmo. Jesus disse assim, ó, nascido de mulher não tem ninguém com esse cara. Ele está pegando João e colocando em outra prateleira. O que ele está dizendo é, Elias é grande, mas nascido de mulher igual João não tem. Eliseu foi gigantesco, mas João é extraordinário. E eu costumo dizer que João foi grande porque mesmo sendo grande, ele se fez pequeno para Jesus aparecer, de tal modo que certa vez João ganhou tal notoriedade que todos saíam de Jerusalém para a Judeia para ouvir a sua mensagem, e quem está no palácio está se perguntando, quem é esse homem? Da onde que ele vem? Qual o nome dele? Mensageiros vão chegar até João e vão dizer, quem tu és? Tu és um do profeta, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és o Messias. Ele vai dizer, nada disso, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Não importa o meu nome, o que importa é a mensagem que a voz me entregou. Mas João, quem você é? Você precisa aparecer, você precisa ficar famoso. Ele vai dizer, sabe qual é a base do meu ministério? A base do meu ministério é essa, que ele cresça e eu diminua, que Deus possa levantar em nosso meio pessoas comprometidas com a missão do evangelho. Eu me arrisco a dizer aqui, irmão, que os homens mais usados por Deus não estão em evidência. Sabe, enquanto a gente está aqui, tem gente orando em UTI de hospital. Enquanto a gente está no nosso trabalho, eu conheci 2018 eu fui para a Argentina, um dos representantes do Brasil, para pregar numa conferência que tinha 20 nações. Eu conheci lá homens que largaram tudo para pegar um barco e entrar para dentro da mata peruana e entregar a Bíblia para tribos que não conheciam Jesus. Existem grandes homens de Deus que não estão sendo aplaudidos, mas estão comprometidos com a missão do evangelho. O terceiro grande passo que vai ser dado para que o evangelho chegasse aos gentios, o terceiro grande passo, como eu disse, esses crentes anônimos vão, só que após isso, Paulo e Barnabé vão ser enviados, e o terceiro grande passo é a primeira viagem missionária que nós pregamos. Paulo e Barnabé vão sair uma missão de acordo com a direção do Espírito Santo através da igreja de Antioquia. Nós vimos de maneira pontual que alguns lugares que eles passaram porta aberta, mas em outros lugares eles sofreram perseguição. De tal maneira que do domingo passado nós vimos que na cidade de Listra, Paulo e Barnabé vai ser apedrejado. Paulo vai ser apedrejado até quase a morte. O texto diz que eles deixam e cuidam para ver se ele teria morrido. Paulo verdadeiramente quase morreu. Existem lugares que a porta foi aberta, mas lugares que houve perseguição. Destes lugares da primeira viagem missionária, boa parte dessa primeira viagem missionária foi numa região chamada Galácia, da onde vai ser destinada a carta de Paulo aos Gálatas. Será após o fim dessa primeira viagem que a Bíblia vai dizer que eles vão voltar para Antioquia, retorno da missão, testificando aquilo que Cristo fez, aquilo que Jesus operou. É dentro desse contexto que se apresenta o capítulo de número 15 que nós lemos. O capítulo de número 15 não apenas antecede a segunda viagem missionária que está no capítulo de número 16, mas também será um dos principais capítulos da história da igreja. Porque no capítulo de número 15 acontecerá o primeiro concílio da igreja de Cristo. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos 15, 1.
está escrito. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não fois circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Paulo acabou de voltar da missão com Barnabé, acaba de chegar em Antioquia e está ministrando e testificando tudo aquilo que Cristo fez. E deixa eu abrir uma aspas aqui: tempo de testemunho precisa voltar na igreja. Hoje em dia tem um negócio, né? Não vou testemunhar porque alguém vai ter olho grande. Que mentalidade do inferno, irmão. Eles estão testemunhando aquilo que Cristo fez. Foi difícil, mas ganhamos almas. Fomos apedrejados, mas nós não desistimos. Fomos caluniados em Listra pelos crentes, pelos judeus de Icônio e pela Antioquia da Pisídia, mas nós não paramos, ganhamos almas. Só que o texto diz que enquanto eles voltam, tem gente chegando no lugar que eles saíram. E está dizendo que esses vão pregar um evangelho contrário àquele que Paulo pregou. Porque eles chegam dizendo: olha, não basta você apenas aceitar Cristo, você tem que passar pela circuncisão. Você tem que viver aquilo que está descrito na lei de Moisés. Em outras palavras, Paulo mal voltou da sua primeira viagem missionária. Ele mal voltou da igreja a qual ele fundou. E já estão sendo atacados por falsas doutrinas. Ele mal chegou na primeira viagem missionária e os seus filhos espirituais já estão sendo atacados por falsas doutrinas. Pois esses homens que se diziam vim da parte da igreja de Jerusalém se infiltraram, trazendo um falso ensinamento, dizendo que não bastava servir a Cristo, mas tinha que passar pela circuncisão e pela lei de Moisés, dizendo que primeiro eles tinham que se converter ao judaísmo, para depois então se converter ao cristianismo. É isso que eles estão ensinando, porque os novos gentios, eles eram inseridos na fé através do batismo, mas o que eles estão dizendo é: não basta, tem que exercer aquilo que está escrito na antiga aliança, tem que cumprir a lei de Moisés e passar pela circuncisão. O que nos mostra que o avanço da igreja não passa apenas por perseguições externas, mas passa também por perseguições internas. Não apenas por perseguições externas que são físicas, mas também por perseguições internas que são doutrinárias. Eu repito isso daqui. Isso nos mostra que o avanço da igreja não passa apenas por perseguições externas, não passa apenas por perseguições, mas perseguições internas também. Não passa apenas por perseguições físicas, mas também passa por perseguição doutrinária. E posso dizer uma verdade para você: por vezes a perseguição interna é mais letal do que a perseguição externa. Porque a perseguição externa, que é física, por vezes ela nos ajunta, mas a perseguição interna, que é doutrinária, nos afasta. Perseguição externa vem de inimigos declarados, mas a perseguição interna vem por meio de inimigos disfarçados de amigos. E quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 4. Olha o que Paulo vai dizer a respeito desses homens. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 4. Está escrito: Oi? Gálatas capítulo de número 2, verso 4. Isso por causa dos falsos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. É Paulo que está dizendo.
Paulo está dizendo que eles são falsos irmãos. Paulo está dizendo que eles são falsos mestres. Em outras palavras, eles se apresentam como irmão, quando na verdade não são irmãos de verdade. Eles se apresentam como se tivesse o propósito de edificar, mas na verdade eles têm o propósito de deturpar a verdade. E sabe por que esses inimigos internos, que não trazem uma perseguição física, mas trazem uma perseguição doutrinária para a igreja, é tão perigosos, eles são tão letais, porque eles chegam de maneira sorrateira, eles falam bonitinho, parece que eles atraem, parece que eles estão pregando algo de verdade, quando na verdade a fala é doce, mas o coração é venenoso. E quem diz isso mais uma vez não sou eu, é Paulo. Gálatas capítulo de número 1, abre a Bíblia. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha o que Paulo vai dizer a respeito desses homens, e vai falar quão perigosos eles são. Maravilho-me de que tão depressa passaste daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo o quanto eles são perigosos. O que Paulo está dizendo é: eu sofri naufrágio, sofri açoite, passei por doença, passei frio, passei fome, padeci para pregar o evangelho por vocês, para que no primeiro me disse você desse ouvido a alguém que não pagou o preço para te ensinar. O que Paulo está dizendo é quão perigosos eles são. O que Paulo está falando é: como pode vocês darem ouvido para uma falsa verdade de maneira tão depressa? Como é que pode num piscar de olhos vocês inclinarem os seus olhos para uma falsa verdade? Aqui está a importância de ter atenção com quem você ouve, porque construir uma mentalidade de evangelho teologicamente correta leva tempo, mas para desfazer isso basta você dar ouvido para pessoas erradas, basta você dar ouvido para pessoas mal intencionadas. Mas Paulo me ensina uma lição extraordinária. Atos capítulo de número 15, versículo de número 2, Paulo me ensina uma lição poderosíssima quanto a isso. Olha o que aqui está escrito: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, não pequena, então uma discussão grande e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Observe o que aqui Paulo está nos ensinando. O texto diz que ele não apenas vai instruir aos seus filhos da fé que deram ouvido a esses falsos ensinamentos, mas o texto diz que não teve pequena, teve uma grande discussão. Não teve uma conversa, teve uma grande contenda. O que Paulo está me ensinando, o que Paulo está nos revelando, é que Paulo não apenas ele vai ouvir, mas ele vai confrontar esses falsos mestres, de modo que não teve pequena, mas grande discussão. Alguns poderiam dizer da seguinte maneira: não vale a pena discutir, deixa para lá. Não vale a pena bater boca, pastor, com esses daí. Não deixe isso para lá. Mas Paulo me mostra que falso mestre não deve ser tolerado. Falso mestre não deve ser acariciado. Falso mestre deve ser confrontado. Eu vou repetir: o que Paulo está me mostrando é que quem prega um falso evangelho não deve ser tolerado. Não se deixa para lá, não deixa que a vida segue. Falso mestre tem que ser confrontado. E lá vai fazer o auê daquela porta para lá. Aqui dentro, não. Que Maria sambe em outro lugar, que a saia dela balance em outro canto, mas na legado não vai acontecer. A igreja de Cristo não é comporta por mulambos. A igreja de Cristo é comporta por filhos regenerados.
A verdadeira doutrina não pega a cultura da terra. A verdadeira doutrina da palavra influencia a cultura da terra com a cultura do céu. Do céu! O que Paulo está dizendo é que falso mestre tem que ser confrontado. Falso mestre não pode deixar passar de maneira desapercebida. Mas alguém pode dizer, mas é legal, fala bonito, é bacana, olha que ritmo maneiro. Olha o que Paulo diz, Gálatas de novo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Eu vou ler do 8 ao 10, para a gente ter um entendimento. Mas ainda que nós mesmos, olha o que ainda que eu, que Paulo está dizendo, sou eu. O que Paulo está falando, ó, eu sou pastor de vocês, mas ainda que eu, ou um anjo do céu, pode ser anjo, irmão, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu vou interpretar na correção Tiago Lourenço. Ainda que eu, Tiago, ou um anjo do céu, pegue outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Isso é anátema. Versículo de número 9. Assim como já vou-lo dizemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Versículo de número 10, isso daqui é impactante. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Porque se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é, eu não estou nem aí porque vão pensar. Eu não estou aí nem por aí para o que vão falar. O que eu me importo é com a palavra daquele que me enviou. Deixa eu te dizer uma verdade na noite desse dia. Deixa eu te dizer uma verdade. Quem prega não prega por homens, para os homens, prega em nome de Deus. Quem canta não canta para a cultura e pela cultura, mas canta para glorificar a Deus, porque para Ele, por Ele, seja todas as coisas, que para Ele, por Ele, seja dada toda a glória. O que Paulo está dizendo é, não importa se é legal, se eu que te ensinei, ou se outro anjo pregar outro evangelho, que seja maldito. É por isso que eu faço questão de abrir a Bíblia com você. Isso não me confronta, me conforta te ver conferindo o que eu estou pregando. Evangelho não precisa ser fantasiado, irmão. Quanto mais simples ele é, mais impactante ele se torna. O que John Stott fala a respeito disso é que eram não apenas algumas práticas da cultura judaica que estavam em jogo, mas era assim um verdadeiro evangelho e o futuro da igreja. Eu posso te dizer uma verdade, toda vez que eu calo a minha boca em detrimento a uma falsa mensagem, eu estou colaborando com comprometimento do evangelho amanhã. Eu vou dizer isso daqui mais uma vez, toda vez que eu me calo em frente a um falso evangelho, eu estou colaborando para o comprometimento do evangelho amanhã. John Stott diz que eles não estavam apenas impondo uma certa cultura, mas eles estavam tentando corromper o evangelho do futuro. Não era apenas uma falsa teologia, mas era o corrompimento da verdadeira mensagem. Após confrontar esses mestres, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé vão para Jerusalém. Eles vão para o seio da igreja. Antes de iniciar uma nova empreitada, eles voltam para Jerusalém. Eles entendiam que não existia missão sem uma base de uma igreja local. A igreja de Jerusalém era a base missionária, a base doutrinária da igreja do primeiro século. Nada que era feito era desconectado à igreja. Eu sei que hoje a gente tem o fenômeno dos desigrejados, e é bom que esteja gravando, porque eu sei que muitos deles têm até motivos para isso, porque foram feridos.
mas boa parte deles estão desigrejados porque também não conseguem se submeter à autoridade do corpo de uma igreja local. Ele volta para Jerusalém porque lá era a base missionária. E o que nós vemos biblicamente era a importância da igreja para o avanço do evangelho. Atos capítulo 9, não precisa abrir, versículo de número 26 e 27, Paulo ele vai para Jerusalém e aprende perto dos apóstolos, porque é a igreja que te prepara para o chamado e para a missão. Em Atos 11, 22 a 26, a Bíblia diz que é eles que vão falar, vão para Antioquia, porque você tem que ter o teu ministério validado dentro, para você ser uma bênção lá fora. Agora em Atos capítulo de número 15, eles vão ajustar a teologia da igreja. Eles vão ajustar a base teológica da igreja, porque a igreja era a fonte teológica da missão. Os falsos mestres, eles diziam ao convertido o seguinte: além da fé, você precisa passar pela lei de Moisés. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é: precisam permitir que Moisés completasse o que Jesus tinha começado. Permitir que a lei completasse a graça. E como eu disse, aqui está o meu desafio, de não fazer a partir de agora uma aula. Porque pensa um tema que é extenso, é lei e graça. A gente consegue fazer horas aqui de aula. E eu preciso ser pontual para você, porque eu não quero te dar uma aula, mas eu preciso compartilhar algumas observações e alguns perigos que esses falsos mestres estavam tentando colocar dentro da igreja. Primeiro texto que eu peço que você abra, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 24 a 27. Está escrito: de maneira que a lei nos serviu de tutor. Em algumas versões pode estar escrito de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que Paulo está dizendo quando que ele fala aqui, quando ele fala no versículo de número 4 que a lei nos serviu de tutor, ou em algumas bíblias eu tenho certeza que está escrito aio, porque aio era o nome do tutor, era o nome dado a ele. O que Paulo está dizendo é que a lei de alguma maneira ela nos conduziu, ela nos trouxe, ela nos apontou a fé. E o que é a fé? A fé é a pessoa de Cristo, porque de fato foi por meio da lei que o homem teve consciência do seu pecado. Abra a Bíblia, Romanos capítulo de número 3, versículo de número 20. De modo que a lei, ela nos conduziu, nos deu entendimento do nosso pecado e nos trouxe a necessidade de um Salvador. Olha o que é que vai dizer Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabe o que é que a lei faz? Nos humilhar, irmão. Porque eu posso te dizer, você não passa dos 10 mandamentos. Ou vai dizer que em algum momento você não desonrou pai e mãe. Ou vai dizer que em algum momento no mundão você não infringiu o que é que estava ali. O que é que está dizendo é que a lei foi insuficiente para nos justificar. Ela revelou o nosso pecado. Mas como o tutor nos conduziu até a fé, que é Cristo Jesus, que nos justificou. E Ele foi o único capaz de cumprir a lei. Por isso, o único que teve o direito a pagar o preço para nos dar a vida eterna e perdoar os nossos pecados. De modo que não estamos mais sobre o jugo da lei, mas estamos debaixo da graça de Cristo. O que é a graça? Graça é favor não merecido.
O que é graça? É favor que nós não tínhamos merecimento. O que eu merecia, previsto pela lei, era o salário do pecado. Sabe qual é o salário do pecado? Morte. É o que eu merecia segundo a lei. Toda vez que tu peca, eu estou falando de acordo com o sentido figurado, mas para ilustrar, toda vez que tu peca, no tribunal aparece o advogado de acusação, que é o diabo, diante do justo juiz que é Deus, e fala: pecou, ele merece morrer, merece ter a vida arrebentada, destruída. Só que enquanto que o advogado de acusação, ele bate e aponta o pecado, aparece o advogado fiel, irmão, que fala: o preço já foi pago. Está perdoado, está perdoada. O preço já foi pago. Mas pastor, isso significa que toda a lei foi quebrada, que eu não tenho mais nenhum comprometimento com nada e eu vivo de maneira dissoluta, da maneira que eu quero também não. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. Não cuideis de que vim destruir a lei, é Jesus falando, ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir, porque nele não se acha pecado, é o único que foi capaz de cumprir toda ela. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, seja chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Você pode estar pensando: não entendi nada. Porque ele quebrou com a lei, ele cumpriu a lei. Não estamos mais debaixo do jugo, mas tem lei. Jesus, ele aqui está no Sermão do Monte. E as leis, elas podem ser divididas em 3 sessões. Quantas sessões? Tá muito devagar. Quantas sessões? Primeira, lei cerimonial. Segunda, lei moral. Terceira, lei civil. Vou te dar um exemplo. A lei cerimonial dizia que quando saía do ciclo menstrual, ela devia ir até o sacerdote e fazer um sacrifício para se purificar. Lei cerimonial, era uma cerimônia. A lei civil, eu vou te dar um exemplo. Quando que alguém era pego em adultério ou em idolatria, era apedrejado. Eu vou fazer uma pergunta a nível de, só para ver se vocês entenderam. As mulheres, quando saem do ciclo menstrual, vêm para a igreja para o pastor impor mão, sim ou não? Não. Alguém que foi pego em adultério, você já viu sendo apedrejado no meio da rua? Não. Só que também tem as leis morais. O que é a lei moral? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Jesus cumpre a lei cerimonial e a civil foi quebrada, mas a moral está em vigor. É por isso que ele diz que não podemos descumprir. É o próprio Cristo que dirá: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu posso te dizer uma verdade essa noite: você tem responsabilidade nessa equação. Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. Está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda tem coisa a fazer. Tu ainda tem responsabilidade a cumprir nessa equação. O fato dele ter cumprido e não estarmos mais debaixo do jugo da lei não significa que nós não temos responsabilidade.
A graça não é o direito legal para você viver uma vida de pecado, mas é a legalidade que o céu nos deu para você viver uma vida em santidade. Eu vou dizer isso daqui de novo. A graça não é o direito legal para você viver em pecado, mas a legalidade dada ao céu para você viver em santidade. Porque quando você peca e se arrepende, Ele te perdoa e te dá uma nova chance. O que aqueles homens estavam dizendo? Você tem que dar as costas para esse negócio de graça e começar a voltar os seus olhos mais uma vez para a lei. A segunda coisa que eu preciso te alertar quanto ao que estava acontecendo é que o problema deles não era apenas colocar a circuncisão, mas botar a ela como ponto adicional para a salvação. Porque a circuncisão até hoje os judeus fazem, até mesmo os messiânicos. O problema não era a circuncisão, mas eles estavam botando como ponto principal para a salvação, Paulinho. É como se eles estivessem dizendo, é Jesus e mais esse pacote aqui. Tem coisa que a minha cabeça fica assim, ó, fala. O que eles estão dizendo é que Cristo não é o suficiente, tem que ter elementos externos. E tudo aquilo que é adicionado a Cristo nessa equação é traço de seita, irmão. Não, é Jesus mais guardar o sábado. Não vou falar. Tudo que é traço de seita. O que Paulo diz é que a marca da circuncisão não deve ser externa, mas a marca da circuncisão do crente, ó, é aqui, ó. Romanos capítulo de número 2, versículo 28. Abre a Bíblia. Romanos 2, 28. Vai apertar, irmão. Vou apertar um pouquinho o cinto para a gente daqui a pouco terminar dando glória. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão é o que é do coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo, pouco importa o que você corta na carne, o que te purifica é o que você corta do coração. Enquanto alguns estão dizendo, não, vocês precisam adicionar esse fator externo para ser salvo, Paulo está dizendo, não basta cortar na carne, tem que purificar o seu coração. Eu posso te dizer, alguns chegam aqui, é comum, é normal, e eu glorifico a Deus por isso, e preciso falar, está gravando aqui, nada contra. Cada um tem um aspecto doutrinário de uso e costume dentro da tua igreja, nada contra. Mas acontece alguém chegar aqui e perguntar, pastor, pode calça ou é só saia? Pode maquiagem ou não pode maquiagem? Pode pintar o cabelo ou não pode pintar o cabelo? Posso usar bermuda ou só posso usar saia? Pastor, posso fazer a sobrancelha ou não posso? Posso ou não posso? O que Deus te cobra não é a saia ou a bermuda. O que Deus te cobra é decência. Tem gente de coque e saião que só Jesus no coração, irmão. Mas isso não significa de você vir com aquele papo que roupa não determina caráter, mas revela o Deus que você serve. Toma vergonha. Eu não preciso botar o dedo na tua cara e dizer o que é que você deve, o que você não deve fazer. O que eu devo fazer é te orientar, porque quem te dá a direção é o céu do que te convém e o que não te convém. Tem coisa, discussão hoje é pecado ou não pecado? É ou não é? É pecado ou não pecado? É lícito fazer ou não fazer? É pecado ou não é? Tem coisa que não é pecado, mas não é lícito. Eu preciso te lembrar, todas as coisas vos são, mas nem tudo.
problema é que eles estão colocando a circuncisão como um ponto para a salvação. E eu preciso terminar ou partir para o fim. Eles vão para o concílio. Pedro se levanta e vai discursar. E Pedro basicamente fala aquilo que eu falei na introdução. Eu fui na casa de Cornélio, o Espírito desceu. Não precisou de nada disso. Paulo e Barnabé vão se levantar e falar: Deus fez uma grande obra em meio aos gentios. Depois Tiago se levanta e vai concluir. Eles vão tomar alguns pontos, algumas decisões. Dentre elas, eles vão levantar e vão enviar representantes da igreja de Jerusalém, Antioquia. Atos 15, versículo 25 a 27. Eu vou falar, irmão. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, verso 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas, porque eles enviam representante da igreja de Jerusalém, porque outrora os falsos mestres chegaram lá dizendo que estavam falando em nome da igreja de Jerusalém. Então eles estão mandando agora de fato pessoas que representam a igreja de Jerusalém. Eu posso te dizer uma coisa: nem todo mundo que fala pela igreja está respaldado pela igreja. Só que agora eles estão levando homens comprometidos com a obra. Olha o que o texto diz, versículo de número 26. Eu li não apenas uma, eu li 2 vezes. Está dizendo que está mandando Paulo e Barnabé, que foram homens que já expuseram a sua vida pelo amor ao Evangelho e a Cristo Jesus. Homens que deram a vida pela igreja. Porque eu posso te dizer, quem não trabalha pela igreja de Cristo não tem direito de falar por ela. Eu vou repetir porque é o próximo que vai bater doído, irmão. Quem não dá vida pela igreja não tem o direito de falar pela igreja de Cristo. Porque hoje a gente tem gente na internet com opinião para tudo. Nunca pastoreou uma alma e quer ensinar o pastor a pastorear. Outro dia eu vi um itinerante falando: não, é que é no evento, não sabe nada de igreja, irmão. Nunca pastoreou ninguém, nunca tratou da vida de ninguém e quer falar como se soubesse. Só é digno de dar opinião quanto à igreja quem dá a vida e faz a obra de Deus, a igreja. Hoje em dia tem gente que nunca sentou numa mesa teológica e quer discutir teologia. Agora tem os debates, 1 contra 30, 1 contra 20. Tu vê uns camaradas que nunca leram a Bíblia. Não é que eu acho, posso te dizer uma verdade, isso daqui corta para mim e para você. O céu não está nem aí porque nós achamos. O que importa é o que está escrito. Eu falei aqui terça-feira na aula, irmão, eu sou colérico. Igual Paulo em Romanos 7, que ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu também tenho um corpo da morte aqui dentro. E tem hora que fala assim, ó, fala. Porque o colérico tem o poder de que com uma fala acaba com o evento, né? Só eu sou colérico. Só que outro dia eu conversando com uma pessoa, eu falei: todo dia eu me mato um pouquinho. Porque tem coisa que eu quero, mas eu não posso, porque a Bíblia diz que eu não posso. Eu acho, a Bíblia não está aí para o que eu acho, está aí para o que ela diz. O que eles estão fazendo é enviando pessoas que têm história com a igreja, que prega o Evangelho, que prega Jesus Cristo. Quer ter autoridade para falar? Faça. Porque a autoridade não é imposta, a autoridade é reconhecida.
Se antes foram representantes que não estavam em nome da igreja, agora eles vão enviar representantes que estão em nome da igreja. Capítulo 15, versículo de número 29 e 30, é apenas a sequência do versículo. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que foi decidido: que vos abstenhais das coisas sacrificadas por ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardais bem vos vá. Versículo 30, olha o que aconteceu. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Em algumas versões vai dizer que eles se alegram. Posso te dizer, evangelho não traz prisão, liberta o cativo. Evangelho não traz peso, ele tira o fardo, porque o fardo dele é suave e é leve. Tiago chega a dizer que não era lícito impor esse peso à igreja, uma vez que nem eles conseguiam cumprir de tal modo a lei. O que eles estavam fazendo era colocando um peso sobre a igreja. Só que o evangelho não traz peso, o evangelho tira fardos. Evangelho não faz você ser colocado em uma cadeia de privações, mas te liberta das cadeias que te aprisionam. Eu encerro, conto uma história que certa vez o ministério de louvor pode subir. Certa vez um pastor evangelizando, ele chegou para um homem que estava dentro de um bar. E aquele homem, um tom um pouco debochado, né? Eles vão começar a falar sobre a liberdade. E o pastor está falando, o evangelho ele quebra os jugos, ele tira o peso, ele nos tira das prisões que aprisionam nossa alma. E aquele homem com um copo de cerveja na mão, ele chega para o pastor e fala: você pode beber? Você bebe, pastor? O pastor falou: não, eu não bebo. Aquele homem, ele pegou um cigarro, colocou na boca. Você fuma, pastor? O pastor falou: eu não fumo. Pastor, eu tenho mais de uma mulher, você pode ter mais de uma mulher? Ele: não, eu não tenho. Não tenho mais de uma mulher. Aquele homem chega para o pastor e fala: tu está me falando que tem liberdade, mas você não pode fazer nada. Eu posso. O pastor falou: você pode parar de beber agora e se livrar do vício se você quiser. Ele falou: não consigo. Você pode parar de fumar e rasgar a cartela do cigarro agora. O homem falou: eu não consigo. Você consegue ser fiel à sua mulher a partir de agora? Ele falou: não consigo. O pastor falou: eu sou livre, você é um aprisionado. Porque liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é dizer não para as coisas que eu não quero. Isso é liberdade de verdade. Aquele homem concluiu dizendo: eu posso fazer tudo o que eu quero, mas eu decido não fazer por ser fiel ao Cristo e ao Evangelho que eu prego. Evangelho não traz cadeias, irmãos. Mas quando você é arrebatado por essa graça e por esse amor, você diz não às coisas desse mundo, com prazer em ter fidelidade a Ele. Evangelho não é escravidão, é escolha de quem tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Não é obrigação, é o prazer de estar diante da presença dEle. O que quer dizer que aqueles homens estavam querendo colocar sobre a igreja um preso, mas na verdade Cristo veio para libertar, e aquele que tem um encontro com Ele verdadeiramente será livre. Eu preciso te dizer essa noite para encerrarmos, eu não sei com que evangelho você teve um encontro, mas eu sei que se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, aquilo que agrada a sua carne hoje, você terá nojo amanhã. Não vai ser eu que vou dizer, ei, para! Vai ser o Espírito Santo que vai dizer, é tempo de parar, é tempo de renunciar, é tempo de voltar atrás.
Eu te convido a você ficar sobre os seus pés essa noite. Eu quero orar por alguém aqui nessa noite, irmão, que talvez chegou aqui essa noite com amarras para caminhar. Chegou aqui tendo a concepção do evangelho mentiroso que te pregaram, tendo a concepção de uma mentira que foi pregada como se fosse verdade. Só que eu preciso te dizer, o evangelho, por mais simples que ele é, mais impactante ele se torna. Pastor, isso significa que eu não preciso largar? Não, você vai largar, porque o encontro verdadeiro com Cristo gera isso em nós. Quantos que estão aqui essa noite e chegaram aqui viciados em cigarros, bebidas, e hoje estão libertos? Porque o evangelho gera essa transformação em nós. E eu quero fazer um convite essa noite, talvez para você que está sem força para caminhar, irmão. Talvez são tantas demandas que tu fala, eu não consigo. Só que essa noite você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Eu falei aqui terça-feira na aula dos processos que a caminhada com Deus tem. Quando a gente levanta a mão e vem para o altar, às vezes chorando, às vezes prostrado, arrependidos, é o primeiro degrau na escada que nós temos a subir com Deus. E esse primeiro degrau por vezes é difícil, e tem gente que param nele porque falam, não mudei de uma noite para outra. Só que eu lembro de um amigo que ele disse assim, ele falou, Tiago, quando eu aceitei Jesus eu era muito viciado em maconha. E ele falou, quando eu fui para a igreja eu me tornei um crente maconheiro. Mas eu não deixava de ir, até um dia que eu tive nojo daquilo, porque o Espírito Santo de Deus trouxe vergonha para mim. Eu quero te convidar a você dar o primeiro passo, porque eu tenho certeza que Jesus, ele não vai cortar apenas no externo, mas ele vai purificar o teu coração, de modo que aquilo que o pecado que é prazeroso hoje vai te trazer vergonha amanhã, e você vai viver uma vida reta diante dele. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, você tem essa oportunidade de ter esse passo com Deus. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim